Olá, eu estou aqui em Jerusalém. Atrás de mim está o Knesset, o edifício do moderno governo de Israel. Que contraste com o dia em que o governo deu a ordem que chocou o mundo. Na manhã de 5 de junho de 1967, quando onda atrás de onda de caças israelenses partiram do mar Mediterrâneo, voando muito baixo para fugir da detecção dos radares. E ao anoitecer, o ataque surpresa deixou centenas de aviões de guerra egípcios totalmente arruinados. Está escrito. Com George Vandeman. Apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, Jerusalém invadida. Israel, ameaçada de invasão imediata por suas nações vizinhas, decidiu atacar primeiro. E atacou para valer. Na noite do segundo dia, os caças a jato haviam arrasado as forças aéreas árabes, destruindo mais de 400 aviões e perdendo apenas 26 dos seus. As tropas em terra tiveram igualmente vitórias incríveis em todas as frentes. No prazo de 6 dias, a guerra relâmpago havia terminado. O povo de Israel, embora em inferioridade de 40-1, derrotou os seus inimigos e mais, triplicou o seu território. Um dos feitos mais brilhantes da história militar. Não é de admirar que tenham dançado nas ruas de Jerusalém após a Guerra dos 6 Dias. Desde o início de Israel, em 1948, como nação independente, sua existência tem sido uma série de milagres. Milagres esperados. Pois 19 séculos antes, o povo judeu tinha sido espalhado como estrangeiro por todo o mundo. Apesar de enriquecerem os países onde moraram ao longo do tempo, eles sofreram perseguição incessante. Aí veio a chamada solução final de Hitler, os inenarráveis horrores do Holocausto. Mas, finalmente, a comunidade mundial reconheceu os direitos do povo judeu de viver livre e em segurança, governando-se a si mesmo. Assim, com apoio e autoridade das Nações Unidas, os judeus lutaram por independência. Tiveram que superar obstáculos formidáveis para criar uma nova nação em sua antiga terra natal. Tive o privilégio de estar lá para ver isto acontecer em 14 de maio de 1948. Naquela manhã de sexta, aqui em Jerusalém, eu estava em frente do famoso hotel Rei Davi. Onde eu planejava ir exatamente, eu não me lembro agora. Mas, de repente, uma enorme limusine preta encostou e a porta abriu. "Vai ao pavilhão de convenções?" um cavalheiro judeu me perguntou. "Por que não?" eu pensei. Várias pessoas de aparência importante abriram lugar para mim. Assim eu me sentei ao lado delas. Corremos através das ruas estreitas em direção do pavilhão de convenções, construído às pressas em Tel Aviv, aonde me acompanharam e, acreditem ou não, me colocaram lá dentro com gente importante. Foi então que vi a história do mundo subir um degrau, quando uma nova democracia nascia em Israel. E desde aquele dia memorável, 4 décadas atrás, no pavilhão de convenções, o Oriente Médio tem ocupado o plano central nos assuntos mundiais. Sabe, há muito mais envolvido do que uma luta entre árabes e israelenses. As superpotências do mundo têm interesse vital neste lugar que eles têm jurado proteger a todo custo. Muitos temem que cedo ou tarde a Terceira Guerra Mundial terá o seu início aqui no Oriente Médio. Uma nova guerra mundial poderia ter acontecido em 1973. O Egito e a Síria atravessaram com seus tanques de fabricação soviética as fronteiras de Israel, jurando vingança pela Guerra dos 6 Dias. Eles pegaram um inimigo completamente desprevenido. Era o Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano judeu. Mas Israel rapidamente refez-se de seus reveses e tomou a ofensiva, ajudado por um reforço maciço de provisões dos Estados Unidos. Enquanto isso, a portas fechadas, as superpotências estavam assustadoramente próximas de uma guerra nuclear. Relatando mais tarde, o ex-presidente disse: "O líder soviético Brezhnev exigiu que os Estados Unidos se unissem a ele enviando forças de manutenção de paz ao Oriente Médio e se instalassem em Israel.
Negamos com firmeza e exigimos que a ação fosse diplomática ao invés de militar. Brezhnev ameaçou intervir unilateralmente. Quando fomos informados de que as forças soviéticas estavam embarcando em transportes de tropa, alertamos Brezhnev que não toleraríamos intervenção unilateral e enfatizamos nossa determinação colocando nossas forças convencionais e nucleares em alerta. Graças a Deus, os soviéticos concordaram com a solução diplomática para pôr fim à guerra e, mais uma vez, a democracia de Israel sobreviveu e a guerra mundial foi adiada. Mas, ouça, toda essa inquietação e levantes do final dos tempos no Oriente Médio nos surpreende, ou os profetas previram isto na Bíblia? Existe alguma palavra do Senhor para esta hora de crise? Nesta série de programas, examinaremos o que as profecias da Bíblia têm reservado para a Terra Santa. Localizaremos as raízes fascinantes da luta entre árabes e israelenses, que vem de 4.000 anos atrás. Sabe, este conflito envolve muito mais do que política. No fundo, é uma batalha entre duas antigas religiões, ambas tendo suas raízes no velho patriarca do Antigo Testamento, Abraão. Os israelenses creem que Deus deu a Palestina a eles através de Isaac, o filho de Abraão. Os árabes, liderados pelos fundamentalistas muçulmanos, por outro lado, se veem como os legítimos herdeiros da terra prometida através de Ismael, o outro filho de Abraão. Pessoalmente, eu gosto muito tanto dos israelenses como dos árabes. Dos israelenses que citam as promessas do Velho Testamento que Deus deu a terra a eles. E os árabes que têm vivido todos estes anos na Palestina e agora se veem expulsos dela. Quando eu visitei os campos de refugiados daqueles palestinos removidos em 1948, meu coração se emocionou com eles. Este conflito árabe e israelense tem dois lados. E eu quero que esta série apresente um quadro equilibrado de uma situação muito delicada ali existente. Nós, cristãos, estamos vitalmente envolvidos nos eventos do Oriente Médio. Afinal, o Senhor Jesus Cristo viveu e morreu na Palestina. E muitos creem que a volta do povo judeu para a Palestina e o estabelecimento de Israel tem uma tremenda importância espiritual. Eles veem nisto o cumprimento da profecia bíblica, estabelecendo o estágio do duelo no Armagedon. Nos idos dos anos 70, o maior best-seller não ficção da década era um volume religioso de Hal Lindsey, A Agonia do Planeta Terra. Lindsey predisse que no período de uma geração após 1948, cerca de 40 anos, Cristo voltaria secretamente a esta terra e arrebataria secretamente o seu povo para o céu. Os não salvos deixados para trás sofreriam 7 anos de tribulação e o clímax seria a terrível batalha do Armagedon. Quanto desse ensinamento é verdade bíblica e quanto é especulação humana? Vamos examinar de novo por nós mesmos as profecias. Sabe, esta série se centralizará no livro frequentemente esquecido de Daniel, que forma a base do Velho Testamento para o livro de Apocalipse do Novo Testamento. O livro de Daniel registra a luta de vida e morte entre duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Uma amostra dos eventos por acontecer em breve em nossa era. O capítulo 1 começa com o ataque da Babilônia contra Jerusalém 6 séculos antes da era de Cristo. É uma história intrigante. Daniel 1, versículos 1 e 2. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Palavras realmente chocantes. O Senhor deu seu povo escolhido nas mãos de um poder pagão. Ele até permitiu que os invasores pagãos removessem objetos sagrados do seu santuário e os levassem para o templo pagão na Babilônia. Por quê? Deus não havia prometido defender seu povo e seu templo a todo custo? Sob qualquer circunstância, o que tinha saído errado?
E uma pergunta mais básica ainda se nos apresenta algo que você pode estar pensando agora. Em primeiro lugar, por que Deus tem um povo escolhido? Ele tem predileções? Bem, temos que voltar ao tempo do pai Abraão para descobrir por que Deus escolheu Israel. A promessa se encontra em Gênesis 12, versículos 2 e 3. E far-te-ei uma grande nação, e tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim Deus escolheu Israel para ser uma bênção para o mundo inteiro, um mundo perdido nas trevas do pecado. Através de sua nação escolhida, Deus quis revelar seu amor a todas as nações pagãs. Ele esperava que eles se arrependessem e se unissem a Israel no banquete da sua salvação. Sabe, Deus não estava protegendo os favoritos ao ter um povo escolhido. Ele abençoou Abraão em nome dos gentios também. Mas os descendentes de Abraão não foram capazes de entender. Os antigos israelitas esbanjaram as bênçãos divinas em si mesmos, recusando-se a brilhar para Deus como a luz do mundo. Pior ainda, a nação judaica passou a se considerar a única preferida do céu, incondicionalmente abençoada por Deus. Israel imaginou que, a despeito de como se comportasse, ela permaneceria o povo permanente de Deus. Assim, presumindo, é claro, quanto à misericórdia de Deus, eles se tornaram descuidados e até rebeldes. Por incrível que pareça, ela até adotou a idolatria de seus vizinhos. A imoralidade campeou no culto ao deus Sol, Baal, o qual acomodava uma variedade de práticas sexuais ilícitas. E alguns pais israelitas chegaram a sacrificar seus filhos nos altares dos deuses pagãos. Como vê, Deus não teve opção senão deixar seu povo colher os frutos do seu pecado. Ele permitiu às nações idólatras que os israelitas imitaram que os atacassem. No desespero, é claro, os israelitas clamaram para que Deus os libertasse e, pela misericórdia, ele os salvou repetidas vezes. O livro de Juízes, você se lembra, registra o triste ciclo de apostasia e libertação, seguido de repetidas apostasias. Advertência após advertência chegavam e eram ignoradas. Muitas vezes o povo de Deus chegava a assassinar seus mensageiros no Velho Testamento, os profetas. Eles se recusaram a crer que Deus empregaria de fato o poder pagão como instrumento para puni-los. Mas finalmente veio o dia do julgamento, quando a Babilônia, o centro do culto pagão, invadiu Jerusalém no ano 605 a.C. O rei Nabucodonosor, sem dúvida, saqueou e incendiou a cidade santa da paz. O templo glorioso ficou em ruínas. Muitos dos jovens saudáveis que sobreviveram aos ataques foram levados como cativos para a Babilônia. 1.600 quilômetros empoeirados e miseráveis de distância e próximo de onde fica atualmente Bagdá, Iraque. Em todas as épocas de problemas, Deus tem uns poucos fiéis que permanecem leais a ele. Daniel, capítulo 1, registra a emocionante história de como 4 jovens, provavelmente adolescentes, permaneceram fiéis a Deus naquela terra pagã. Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, chamaram a atenção de Nabucodonosor e das autoridades. E estes descobriram que eles eram, versículo 4, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Bem, esses jovens bonitos tinham vencido dentro da vida real na Babilônia. Eu posso imaginar as garotas da cidade todas de olho neles, assim como o próprio Nabucodonosor, o qual determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Bem, a princípio deve ter parecido o fim do mundo para Daniel e seus amigos quando os invasores os arrancaram de suas famílias e os levaram cativos. Mas surpresa! Junto com isso veio a vida boa. Uma bolsa na Universidade da Babilônia e um grande cargo no governo esperando por eles após a formatura. Com vinho, mulheres e música ao longo do caminho. Mas, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia.
Sim, no meio dos prazeres do mundo, Daniel recusou-se a se corromper. Ele decidiu continuar fiel ao Deus que havia salvado a sua vida. Ele iria honrar seu Criador, guardando o corpo e a alma das atraentes tentações do mundo. Precisamos de mais jovens como Daniel. Você não concorda? Com as drogas, o álcool e o sexo ilícito degradando e pervertendo a nossa juventude, precisamos de adolescentes nobres que digam simplesmente não, não à tentação e sim ao plano de Deus para a sua vida. Sim, Daniel e seus amigos determinaram ser fiéis ao seu Deus, mas Nabucodonosor parecia determinado a apagar qualquer vestígio da herança hebraica deles. Ele chegou a mudar os seus nomes, dando-lhes os nomes de deuses pagãos. Imagine como deve ter sido tentador para que abandonassem a sua fé. Afinal, suas orações para que Deus defendesse Jerusalém aparentemente não tinham sido ouvidas. E agora eles se encontravam no centro do paganismo, com um mundo pagão abrindo seus braços com oportunidades para eles. Por que não desistir e ceder? Evidentemente, todos os seus colegas cativos de Jerusalém cederam, mas Daniel e seus amigos não. E logo surgiu um outro teste. O despenseiro do rei havia recebido a responsabilidade de manter Daniel e seus companheiros com saúde. Imaginando que seus alimentos simples e naturais poderiam deixá-los sem saúde, o despenseiro insistiu que Daniel e seus amigos comessem e bebessem o que os demais haviam concordado em comer. Mas com sabedoria do céu, Daniel surgiu com uma proposta. Daniel 1, versículos 12 e 13. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. Muito justo, você não concorda? Pois o mordomo do rei concordou. E veja o resultado. Versículos 15 e 16. Ouça. Ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Alguns cristãos hoje dizem que não importa o que comemos ou bebemos. Mas Daniel e seus amigos sabiam que importa e foram ricamente abençoados por sua fidelidade. Versículo 17. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Amigo, aí está. Essas visões e sonhos que Deus deu a Daniel são as profecias de alcance mais longo em toda a Bíblia. As profecias de Daniel têm uma tremenda importância para nós agora. Hoje, embora elas em geral sejam desprezadas ou mal entendidas por muitos cristãos do século XX, mas nesta série de programas nós as estudaremos atentamente. Voltemos agora à história de Daniel e seus amigos. Após seus 3 anos de colégio, Nabucodonosor os convocou para o exame de formatura. E ouça, Daniel 1, versículo 20. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. História emocionante. Daniel e seus amigos permaneceram leais e autênticos com todos ao seu redor em vez de renegar a sua fé. Nós vemos aqui um símbolo do povo de Deus no final dos tempos, os quais guardarão os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Oh, amigo, que tal você e eu? Nós, assim como Daniel, propormos em nosso coração não permitirmos que nosso corpo e alma sejam contaminados. Mas talvez você já se sinta contaminado e impuro. Recentemente, uma jovem, que chamarei de Carla, me procurou com o coração partido depois que o namorado com quem ela vivia a abandonou e saiu da cidade. Ela se sentia terrivelmente só e culpada. Ela duvidava que algum homem decente pudesse querê-la agora. Sua vida estava arruinada para sempre, ela temia. O coração pesado de Carla ansiava por paz, e ela precisava do poder de Deus para colocar sua vida em ordem.
Assim eu mostrei a ela a boa notícia do profeta do Evangelho no Velho Testamento. Isaías 53, versículo 6. Lembra-se? Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus Cristo, a iniquidade de todos nós. Somos todos culpados, merecedores da morte, mas graças a Deus, Jesus pagou tudo. Na cruz ele pagou o preço total de nosso pecado, de modo que agora podemos comparecer puros diante de Deus. Carla mal podia acreditar que pudesse ser perdoada total e gratuitamente. E tem mais, eu disse a ela. O Senhor não só perdoa, mas nos considera santos. Ele também nos dá força para viver uma vida nova para Ele. Ele tem um plano especial para cada um de nós individualmente. E à medida que continuarmos seguindo-o, Deus nos considera perfeitos em Jesus. Que notícia maravilhosa! Para uma mulher apanhada em adultério, Jesus disse, nem eu te condeno. E com a alegria daquele perdão veio o poder para dizer, vai e não peques mais. Você se lembra? Nós também iremos a Jesus para sermos salvos e viveremos fiel e lealmente em obediência. Eu peço que você abra o seu coração para Deus neste momento. Ouçamos agora Sonete cantando uma de minhas canções favoritas que se chama Mais Semelhante a Jesus. Mais semelhante a Jesus é o que mais eu desejo na vida. Mais semelhante a Jesus é a vontade sincera nascida em meu ser. Mais semelhante a Jesus é o ponto de minha partida para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus, mais semelhante a Jesus é a mensagem cantada e vivida. Mais semelhante a Jesus é a vontade incontida de sempre louvar. Mais semelhante a Jesus é o alvo de minha corrida para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus, mais semelhante a Jesus é a minha comida e bebida. Mais semelhante a Jesus é a vontade acolhida no meu coração. Mais semelhante a Jesus é a certeza da luta vencida para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Obrigado, Sonete. Vamos orar. Abençoa esta série sobre o livro de Daniel. Que possamos reorganizar as nossas prioridades e estabelecer um relacionamento com Jesus. O tempo é agora. Prepara nossa alma para aquele grande dia. Lava-nos em seu precioso sangue e leva embora os nossos pecados. Em nome do Salvador, nós clamamos. Amém. O programa Está Escrito tem o prazer de lhe oferecer esta série de estudos sobre a Bíblia, com o objetivo de motivá-lo a conhecer a Deus e viver a paz que só Ele pode dar. Esses estudos irão ajudá-lo a descobrir o sentido da vida. Eu tenho certeza de que esse curso vai fazer muito bem para você. E mais, ele é de graça. Para você se inscrever gratuitamente no curso bíblico do Está Escrito, escreva agora mesmo para o nosso novo endereço. Caixa Postal 1800, CEP 20.970, Rio de Janeiro. Se você preferir, ligue para 021-284-9090.
Não se esqueça, o Está Escrito tem agora novo endereço e telefone. Caixa Postal 1800, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Telefone 021-284-9090. Temos ainda muitas coisas surpreendentes e interessantes para lhes oferecer nos próximos programas desta série. Assim, eu convido os seus amigos e familiares para assistirem a cada domingo. Mas agora chegou o momento de dizer até logo a todos. Mas lembrem-se, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olá, eu estou aqui em Jerusalém. Atrás de mim está o Knesset, o edifício do moderno governo de Israel. Que contraste com o dia em que o governo deu a ordem que chocou o mundo. Na manhã de 5 de junho de 1967, quando onda atrás de onda de caças israelenses partiram do mar Mediterrâneo, voando muito baixo para fugir da detecção dos radares. E ao anoitecer, o ataque surpresa deixou centenas de aviões de guerra egípcios totalmente arruinados. 9 séculos antes, o povo judeu tinha sido espalhado como estrangeiro por todo o mundo. Apesar de enriquecerem os países onde moraram ao longo do tempo, eles sofreram perseguição incessante. Aí veio a chamada solução final de Hitler, os inenarráveis horrores do Holocausto. Mas, finalmente, a comunidade mundial reconheceu os direitos do povo judeu de viver livre e em segurança, governando-se a si mesmo. Assim, com apoio e autoridade das Nações Unidas, os judeus lutaram por independência. Tiveram que superar obstáculos formidáveis para criar uma nova nação em sua antiga terra natal. As aéreas árabes destruindo mais de 400 aviões e perdendo apenas 26 dos seus. As tropas em terra tiveram igualmente vitórias incríveis em todas as frentes. No prazo de 6 dias, a guerra relâmpago havia terminado. O povo de Israel, embora em inferioridade de 40-1, derrotou os seus inimigos e mais, triplicou o seu território. Um dos feitos mais brilhantes da história militar. Não é de admirar que tenham dançado nas ruas de Jerusalém após a Guerra dos 6 Dias. Desde o início de Israel, em 1948, como nação independente, sua existência tem sido uma série de milagres. Milagres esperados. Pois tive o privilégio de estar lá para ver isto acontecer em 14 de maio de 1948. Naquela manhã de sexta, aqui em Jerusalém, eu estava em frente do famoso Hotel Rei Davi. Onde eu planejava ir exatamente, eu não me lembro agora. Mas, de repente, uma enorme limusine preta encostou e a porta abriu. Vai ao pavilhão de convenções? Um cavalheiro judeu me perguntou. Por que não? Eu pensei. Várias pessoas de aparência importante abriram lugar para mim. Assim eu me sentei ao lado delas. Corremos através das ruas estreitas em direção do pavilhão de convenções, construído às pressas em Tel Aviv, aonde me acompanharam e... Está escrito. Com George Vanderman. Apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, Jerusalém invadida. Israel, ameaçada de invasão imediata por suas nações vizinhas, decidiu atacar primeiro.
e atacou para valer. Na noite do segundo dia, os caças a jato haviam arrasado as forças